Aleluia. Glória a Deus. Amém? Meu abraço sincero e a paz do Senhor a todos vocês, irmãos e amigos. Você ainda não é inscrito? Inscreve, ajuda o nosso canal a propagarmos a palavra de Deus através desse canal, tá bom? Reconhecendo Jesus. Reconhecendo Jesus. Irmãos, um breve comentário. O povo judeu, e a Bíblia vem discorrendo isso em todo o tempo, que o povo não reconheceu Jesus como Messias. A Bíblia vem trazendo inúmeros versículos onde Jesus foi questionado sobre ser filho de Deus. Em determinado momento, Jesus traz um versículo que eu acho extraordinário. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o começo e o fim de todas as coisas. E a própria Bíblia diz em João, Evangelho de João, que Jesus veio para os seus, porquanto os seus o rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus. Mas na segunda fase da volta do Senhor Jesus, vão reconhecer Ele, Jesus, como Messias, como Filho unigênito de Deus. E um dos versículos onde eu sou apaixonado por esse versículo, Zacarias capítulo 12, profeta Zacarias capítulo 12, versículo 10, eu vou ler juntamente com você, pega a sua Bíblia, leia comigo. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vamos entender, antes de falarmos mais sobre esse reconhecimento de Jesus como Messias, vamos entender esse versículo. O que Zacarias traz para nós aqui nesse versículo? E sobre a casa de Davi. A Bíblia diz que Jesus veio do tronco, da raiz de Davi, da geração, da linhagem de Davi. Então, Zacarias está nos exemplificando. Essa casa, Jesus, sobre os habitantes de Jerusalém, veio para os seus o rejeitaram. Derramarei do meu espírito, nos remete a Joel capítulo 2. Então, o espírito de graça, de súplica, e olharão para mim, olharam para Jesus na cruz. E o próprio, aquele que o furou, disse, verdadeiramente esse homem era justo. E vão olhar para Jesus, quando ele pisar em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E vão lembrar, aqueles que transpassaram, aquele que nós matamos, aquele a quem nós não reconhecemos como autêntico Filho de Deus, aquele a quem nós não entendemos como Salvador do mundo, ele o disse que era e nós não entendemos. Fariseus, publicanos, doutores da lei, os sacerdotes da época, procuraram um meio de incriminar, de matar o nosso mestre. E diz que prantearão como quem pranteia por unigênito. Eles vão gemer naquele momento em que vão entender a loucura, o erro cometido de anos de não reconhecer Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E chorarão amargamente. Aquele choro, o choro de dor, o choro da alma, o choro da angústia, o choro do pranto. Chorarão por ele, como se chora pelo primogênito. Então, Zacarias traz para nós aqui algo que é o sinal de Deus. Zacarias traz aqui o sinal de Deus em favor de Judá e de Jerusalém, após a futura restauração. Nós sabemos que Jesus virá em duas fases. Primeira fase, oculta ao mundo, somente os salvos o verão. E na segunda fase, quando ele voltar, pós-milênio, todos aqueles acontecimentos, trombetas,
taças, aí sim vai restaurar Jerusalém. É certo que sejam levados ao arrependimento. Eles vão ser conduzidos ao arrependimento pelo pecado de rejeitar, pelo pecado de crucificar, de matar o Messias. E vão crer nele. A Bíblia diz, com coração para a justiça. E então que Deus lhe conceda essa graça, essa misericórdia de restabelecer. Hoje precisa o mundo conhecer Jesus. Muitos não conhecem Jesus. Seguem, mas não conhecem. Levantam a mão, mas não se arrependem. Zacarias nos apresenta aqui com clareza profecias acerca do Messias e dos últimos dias. Como lemos no versículo, derramarei do meu espírito, derramarei o espírito de grandes súplicas. Nos remete a Joel 2. A profecia de Joel se divide em 3 partes, ela é histórica, lá em Atos 2, quando o derramamento do Espírito Santo, contemporâneo, como derramado nos dias de hoje, o Espírito continua falando, operando, libertando, escatológico, conforme Zacarias, que nós lemos aqui agora. E essa profecia se cumprirá na sua totalidade, quando Israel reconhecer, veja bem, essa profecia, ela se cumprirá totalmente, na sua totalidade, na sua amplitude, quando Israel reconhecer Jesus como Messias. Aí ela se cumpre. E o derramamento do Espírito será estendido até o milênio. Toda a natureza, tudo vai ser restaurado nesse tempo. Versículo 10 é tremendo, irmãos. Eu digo que eu sou vislumbrado, apaixonado por essas passagens. Então, no versículo 10, para nós fecharmos essa reflexão, o Espírito de Deus é derramado sobre os judeus, trazendo orações de arrependimento, sentimento de culpa, de dor, de arrependimento. Versículos aqui se referem, ao que parece, à segunda vinda de Cristo. Porque aqui a igreja vai subir primeiro, para depois Jesus voltar e eles reconhecerem isso. Quando a penitência e o espírito quebrantado os caracterizar pela maneira com que trataram seus Messias. Quebrantamento, arrependimento. Como que nós tratamos ele? Como que nós rejeitamos ele? E Zacarias 13:6, para nós finalizar, diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nos teus braços? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, na casa do meu povo. Maranata, vem, Senhor Jesus.